E lá vamos nós a mais um vídeo dos subtipos do Enneagrama. Já estamos quase terminando, recebo vários comentários aí da galera do tipo 7, numa ansiedade, Beda, você deixa o 7 por último. Eu começo sempre pelo 8, numa pegada instintiva, falando das 3 energias dos instintos. Então os meus vídeos começam sempre no 8, no 9, no 1, assim eu dou aula aqui em Serra Negra também. Depois eu parto para a energia dos emocionais, 2, 3 e 4, e agora terminando na energia dos mentais. De certa forma, interessante para desafiar os mentais a controlar a sua ansiedade. Vamos em frente então. Queridos, o último vídeo que você assistiu, provavelmente aqui no canal, aqui no curso, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, foi do subtipo 6, autopreservação. Ou seja, a paixão, o vício emocional do medo, da insegurança, conectada, atribuída a um instinto de autopreservação muito forte. Ou seja, o ursinho de pelúcia que você assistiu no vídeo anterior. Aqui agora muda completamente a pegada. Algumas coisas complementares, claro, algumas coisas óbvias, normais, naturais, do padrão 6 de ser, não deixa de ter aqui o lado do medo, o lado da insegurança, como um 6, só que tem umas pegadas sociais que nós precisamos entender como é que esse 6 age, como é que esse 6 reage quando ele está num grupo, quando ele está dentro de um social. Ainda não é o contratipo, o último vídeo do tipo 6, que vai ser o vídeo do 6 sexual, que é o contratipo, que é o 6 que não tem medo, que é o 6 que vai contra a energia do medo. Portanto, aqui ainda tem energia do medo. Uma coisa fundamental que pega aqui no 6 social a partir de agora, a segurança. A segurança sempre muito forte, e ele vai buscar a segurança através de uma afiliação a um grupo ou a partidos, a grupos sociais onde essa pessoa 6 vai se sentir forte. Ele se sente forte quando ele é validado, quando ele é embasado dentro de um grupo. Ele precisa de um grupo, e esse grupo vai representar na mente do 6, é um subtipo extremamente lógico e mental. Ele vai se embasar através de uma autoridade que pessoas específicas vão criar na mente dele, pessoas específicas do grupo ou o grupo como um todo. É o que nós chamamos de o apoiador do Enneagrama, aquela grande pessoa que está sempre apoiando pessoas, grupos, o apoiador social. É o que nós chamamos ainda de envolvente, envolvendo todo o grupo por uma grande causa, por um grande projeto. Uma palavra muito forte que tem aqui nesse 6, obrigação. Nós vamos falar muito dessa questão da obrigação, por isso que o 6 social se confunde classicamente com o tipo 1 do Enneagrama. Mais para frente eu reservei para falar isso para você aqui dentro desse vídeo também. E a palavra que mais representa o 6 social é o dever. Existe uma imagem muito forte de dever, de ter que cumprir alguma coisa. Então, um 6 social passa uma imagem de um militar que segue regras, não as regras próprias, nunca as regras próprias, mas as regras do externo. Um 6 social sempre vai seguir uma regra, vai ser rígido, vai ser durão, vai ser o cumpridor de leis, o cumpridor do dever, o legalista que a gente chama, uma pessoa de eficiência. Por isso, esse tipo também pode se confundir com 3. Lá na frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eficiência é uma questão central, fundamental no 3 social. Há uma questão forte também chamada responsabilidade. Há uma responsabilidade absoluta em tudo o que faz. Em tudo que faz tem sempre um senso de responsabilidade muito forte. Como ele está recebendo internamente, dentro da mente dele, ele cria ideais através de pessoas com autoridades superiores a dele, ele cria muito uma visão ideal, uma visão adequada e muitas vezes uma visão rígida. Então ele passa a cobrar demais das outras pessoas o cumprimento do dever. Ele cobra o dever, não quer dizer que ele faz o dever. Isso é fundamental você entender dentro do 6 autopreservação. Pode ser que ele não cumpra o dever, mas ele vai mostrar que está cumprindo o dever porque ele não quer sentir algo negativo e ruim contra ele. A insegurança
dele é forte, como todos 6, é inconsciente e ele vai utilizar o grupo para dar uma blindada em tudo isso. Então ele vai cobrar as outras pessoas para que as outras pessoas cumpram o dever. Geralmente, um 6 social, ele vai dividir o grupo em duas partes. Ele vai enxergar o grupo na qual ele faz parte em dois lados. Ele vai, de um lado, colocar os mocinhos do grupo, do outro lado ele vai colocar os bandidos do grupo. E ele vai entender claramente qual é o papel dos mocinhos e claramente o papel dos bandidos. Ele chama de mocinhos, você pode trocar a palavra se você quiser, é a referência que a gente tem arquetípica aqui, mas os mocinhos do grupo, para o 6 social, são aquelas pessoas que cumprem as regras do grupo. Então, quem cumpre as regras do grupo são os mocinhos, os bons, os bonzinhos dentro do grupo social. Já os bandidos são aqueles que não cumprem as regras do grupo e, pior, colocam o grupo em risco. Lembra sempre da neurose, do risco, do perigo, do medo, da precaução que existe dentro do padrão 6. Então, para ele, os bandidos do grupo é aquele que está colocando o grupo em risco porque não estão cumprindo os deveres que o grupo, de alguma forma, pede. É o 6 que não demonstra medo perto do grupo. Então, perto do grupo, ele sempre vai adotar uma postura forte. A grande verdade é que no grupo ele se sente forte, fora do grupo, sozinho, nas neuroses mentais, nas mais profundezas dores do coração, da alma, esse 6 vai sentir medo, como o 6 autopreservação também. Mas quando ele está envolvido dentro do grupo, ele se sente forte. Ele passa sempre uma imagem de durão, uma imagem sempre de durão, agora inconscientemente. Não podemos negar que esse 6 sente profunda insegurança, sente medo e sente ansiedade. Acima de tudo, uma ansiedade muito forte que atrapalha até o processo de ação, de respiração, sempre uma velocidade muito forte de pensamentos, de fala, de alguma forma protegendo algo que ele não sabe lidar aqui internamente. Ele tem um grande medo de ser castigado, um grande medo de ser censurado. Carrega uma criança interna da censura, uma criança que foi censurada, uma criança que faltou orientação. Lembrem-se sempre, se você ainda não assistiu o vídeo do 6, da essência do 6, independente do subtipo, eu falo dessa questão da censura, dessa questão da falta de orientação. Então, como ele sente esse medo de ser castigado, ele sente esse medo de ser censurado, ele sente um medo de não dar conta. É uma ansiedade muito grande que acaba tomando conta dele. E aí, o que ele faz? Ele se joga não 100%, ele se joga 110% dentro dos projetos, ou melhor, dentro do dever. Há sempre uma noção de obrigação, um fardo. É pesado carregar o fardo desse 6 social, porque é sempre um dever, é sempre uma obrigação. Quando ele está inseguro, ele se esconde atrás da lei. Ele se esconde atrás do dever, ele se esconde atrás do cumprimento das coisas que ele precisa fazer. De alguma forma, é importante entender que esse 6 social, ele precisa confiar na razão. De acordo com padrão do medo do Eneagrama do padrão 6, enquanto autopreservação ele está criando alguém forte do lado dele para poder confiar, esse daqui ele vai confiar em determinadas autoridades, então ele aprendeu numa autoridade superior, seja um líder do grupo, seja um sócio, seja um parceiro, seja um chefe, alguém do grupo que tem autoridade, regras maiores, as leis, as autoridades em geral, não importa, e ele cria esse senso de autoridade, de razão interno na mente dele, e aí vira uma autoridade interna muito grande, passa a confiar nas autoridades, e aí é uma forma de lidar com essa ansiedade. Como ele não sabe lidar com a ansiedade, como tem essa dificuldade, consciente ou inconsciente, ele teme, então, não ser aprovado pelas autoridades, então ele vai cumprir o dever. Então ele tem um medo de ser desconectado, desmascarado por essas autoridades todas. E aí, nesse sentido, ele espera que as autoridades sempre lhe digam o que fazer. Como existe o medo e a insegurança, não há certeza do que ele deve fazer. Há sempre a falta de orientação. Então o 6 social está aguardando a regra,
a norma, o combinado. Então, como vai ser a partir de agora? E aí uma voz de autoridade dentro do grupo social diz, faça isso, faça isso, faça isso. Pronto, a partir daí ele passa a cumprir o dever, ele passa a decidir. Ele espera que as autoridades, essa autoridade interna que ele cria na mente dele, idealizada em pessoas no externo, óbvio, direcione a forma dele de pensar, direcione a forma dele de agir. Ele cria o que nós chamamos de uma mente muito filosófica, cheio de pensamentos, cheio de ideias, cheio de neuroses. Alguém que de alguma forma dá as regras e essas regras precisam ser cumpridas. Ele pode se enganar acreditando em autoridades erradas, claro, e às vezes esses 6 já teve problemas na sua vida pessoal, profissional, por escolher autoridades que não eram as melhores do mundo. Bom, o 6 social, ele enfrenta o que nós chamamos de medo social. Então, esse medo dentro do grupo, ele tem medo de agir errado frente aos olhos de quem ele vê como autoridade, por isso ele passa a cumprir, então, as regras e ter pontos de referência. Então, ele tem pontos de referência na qual ele segue. E aí, ele usa essas pessoas que são pontos específicos de referência dentro do grupo para poder cumprir o dever e assim trabalhar com o restante das pessoas. Eu poderia traçar aqui alguns paralelos mais ou menos assim, até para a gente comparar. Enquanto o 6, autopreservação, é cálido, enquanto o 6, sexual, é quente, o 6 social, ele é frio. Ele é mais frio, porque ele está totalmente na mente. Enquanto o 6, autopreservação, é a calidez do ursinho, braços abertos, eu preciso de conforto e carinho. Enquanto o 6, sexual, é a energia do calor para ir contra a energia do medo, o 6, social, ele não tem essa energia aqui dentro, então ele passa com uma imagem emocionalmente mais fria, com uma certa frieza, porque está tudo projetado aqui no topo da mente. E aqui no topo da mente, energia ar, energia mais fria. Porque ele sempre vai idealizar no externo as soluções para o que ele tem que fazer. Quando ele enxerga uma idealização no externo, aí ele vai, obviamente, executar. Itchaço chamava isso de dever. Não que ele cumpra como Itchaço falava, mas ele vai obrigar as pessoas a cumprir o dever, para ele parecer o bonzinho, ele parecer o bom menino frente às autoridades que de alguma forma estão trazendo para ele essa noção de orientação. Isso é muito forte entender. Ele sempre vai consultar internamente na mente dele para tomar uma ação, as normas, as regras dessas autoridades que ele, de alguma forma, respeita. Assim, ele vai conhecendo os pontos de referência, como eu falei agora há pouco, dentro do grupo, separando os mocinhos e bandidos, sabendo aonde ele vai se basear dentro desse cenário todo, e vai obedecendo e se concentrando em fazer com que o grupo todo possa obedecer o que é o melhor para o grupo. Como criança, falando um pouquinho da criança ferida, uma criança que passa a ter um desafio com relação ao pai. Enquanto a autopreservação tinha um desafio com relação à mãe, na maioria das vezes, isso não é regra, mas é uma tendência natural, aqui nós temos uma tendência de uma criança que se rebelou, que tem uma certa rebeldia com relação ao pai. Uma criança que se decepcionou com o pai. Essa palavra encaixa bem aqui no seio social. Então, uma criança que se decepcionou com o pai e aí acaba criando um adulto totalmente submisso a ordens superiores e autoridades superiores. Ele não passa a agir por ele. O seio social não age por ele. Ele age obediente a uma orientação maior, uma autoridade maior, a regras que são relacionadas a essas autoridades, e aí fazer isso vai trazer segurança com relação a isso. Vai trazer segurança para ele. Importante entender que ele vive imbuído, ele vive dominado de uma ansiedade que nós chamamos de ansiedade antecipada. Ou seja, além da ansiedade, que já é uma antecipação, um pensamento projetado no futuro, é uma ansiedade antecipada de que tudo pode dar errado. Então existe a neurose muito clássica dentro do seio social, onde ele acredita que tudo pode dar errado. E ele só confia na retidão se ele seguir regras que ele colocou aqui dentro da cabeça e se sente seguro quando as coisas estão claras. Então, quando as regras do grupo são claras, as autoridades do grupo são claras, quando tudo isso está claro, aí sim ele passa a ter confiança dentro desse processo.
Tem uma pegada bem idealista aqui, tá? Idealista de transformar a vida por meio de ideais superiores. Ele está sempre construindo esses ideais melhores, ideais superiores, um ideal bem social, que é muito forte. Cria, nesse sentido, um personagem que se apega a essas ideologias e uma visão particular das coisas segundo a forma como ele cria na mente dele. No 6 sexual, o medo transforma ele numa pessoa forte. Já no 6 social, que é esse vídeo aqui agora, a dúvida é que transforma ele numa pessoa forte. Tenho medo, sempre, mas muitos sociais acabam não entendendo essa palavra medo. E os sociais falam, não, mas eu não tenho medo, então eu sou sexual. Calma, calma. O sexual também tem medo. O sexual tem muito medo e ele vai contra o medo, então ele combate o medo. Agora, quando nós falamos a palavra dúvida, aí fica mais claro aqui. A incerteza lá no autopreservação, a dúvida aqui. Apesar que dúvida e incerteza vão dar um sentido muito próximo, mas cabe muito claramente para os 6 sociais entenderem essa palavra dúvida. E aí, através da dúvida, ele fica forte. Então, ele vai tirar a dúvida com autoridades que vão trazer para ele conhecimento, sabedoria, poder, ação, e aí ele vai fazer com que ele execute as coisas da forma como precisa ser executado. O 6 social, ele é mais forte que o 6 autopreservação. De todos os 6, o 6 autopreservação tem uma tendência a ser mais frágil, mais vulnerável. O 6 social fica mais forte por conta dessa clareza mental que ele cria, dessa autoridade interna. E no próximo vídeo você vai assistir o 6 sexual, que é os mais fortes de todos. Um arquétipo bom que fica claro aqui para a gente poder dar uma ideia para esse processo todo é o arquétipo do bom escoteiro. Um 6 social é o bom escoteiro ou a boa escoteira, dedicado a se engajar ao código de conduta do grupo, dedicado a se engajar ao código de ética do grupo. Isso é muito importante para ele, porque ele passa a seguir essas regras, passa a seguir essas normas de uma maneira muito forte. Enquanto o 6, autopreservação, tem a questão da ambivalência, na dificuldade de tomar decisões, aqui o 6 social, ele teme a ambiguidade, ele teme os dois lados, ele não suporta a ambiguidade e ele teme essa ambivalência também. Então, o 6 social, ele tolera pouco a incerteza. Como ele tem a dúvida muito forte dentro dele, ele não tolera incerteza. Então, ele vai buscar informação com a autoridade e assim ele ama a exatidão, ele ama a certeza. Aí ele vê o mundo preto ou branco, e não o mundo cinza, como o autopreservação. O autopreservação vê o mundo cinza vendo os dois lados, o meio que. Já o social, ele é isso ou é isso, mas ele não afirma que é isso, é isso. Ele vai afirmar numa autoridade. Fulano disse que é isso, então é isso, vamos cumprir o dever. Não é ele que está dizendo, óbvio, por conta dessa insegurança que tem dentro do padrão 6. Então ele pode ter dificuldades, por exemplo, de agir instintivamente, de agir pela intuição, porque ele age pela mente, planejado, pensado, arquitetado, desenhado com esse senso de autoridade que ele busca. Às vezes, instintos animalescos é algo desafiador para o 6 social. Inclusive, instintos sexuais ligados à sexualidade mesmo pode ser desafiador aí. Dá para falar mais, dá para falar que um 6 social tem uma mente tipo um advogado, uma mente legisladora, uma mente ligada às leis, gosta de categorias claras, gosta de categorizar as coisas, de organizar as coisas dentro da mente. Eu diria que é o arquétipo do alemão, o alemão que nasceu na Alemanha mesmo, aquele que aprecia a exatidão, aquele que aprecia a ordem, aquele que aprecia a eficiência, tudo organizado. Então o 6 social tem tudo organizado, tudo desenhado, tudo pensado, tudo planejado de acordo com a autoridade interna que criou na cabeça, idealizado em pessoas externas que estão trazendo essa autoridade para ele. Tem uma manifestação de devoção generalizada
por essas autoridades. Ter uma devoção generalizada às leis, devoção generalizada às regras, ao cumprimento de responsabilidades definidos sempre pelas autoridades externas. Não cria as leis, está trazendo as leis de algo externo e vai se basear nas leis externas. Tende a valorizar coisas práticas que tragam esse senso de organização. Tende a valorizar documentos, tende a valorizar instituições, tende a valorizar uma certa rigidez, tende a valorizar uma certa organização. É uma pessoa que, de alguma forma, tem o seu trabalho bem organizado. Por isso aí, algumas dúvidas com relação ao tipo 1. Tem receio de cometer erros frente a essas autoridades, já comentei isso. E quem se comunica, o interlocutor que se comunica com o seio social tem que transparecer confiança. Se for um interlocutor que vai dar uma dica, vai falar alguma coisa, isso não transparecer segurança, vai dar problema, esse seis não vai acreditar aí. E aí as suas formas de pensamentos de um seio social geralmente assume fluxogramas, diagramas. É muito comum um seio social pensar por diagramas, por formas, isso é muito claro. Ele não tem uma vida muito espontânea, sempre vive uma vida muito rígida, uma vida meio roteirizada, com padrõezinhos, fica muito na cabeça, usa poucos instintos, como eu coloquei com vocês, isso acaba sendo muito forte. Para a gente terminar, é uma pessoa que gosta de ter controle das coisas, controladora, centralizadora, impaciente, crítica e autocrítica. Crítica dos demais e crítica dele também. Exige muito de si, acaba exigindo muito das pessoas e ele insiste muito que as coisas aconteçam dentro dos códigos adequados de ética e agindo como uma forma externa, muito formalizada, age de uma forma muito formal. Por isso que parece com um tipo 1, principalmente um autopreservação. Tanto o 6 como o 1 agem segundo regras, são controlados, são críticos, são trabalhadores, são pontuais, são precisos, são responsáveis. A diferença é que esse 1, ele tem padrões internos. Então, o 1 faz isso a partir dos seus padrões. Já o 6 faz isso a partir dos padrões externos. Então, a grande dica, para tirar a dúvida se uma pessoa é 1 ou é 6, o 1 faz tudo isso que o 6 faz, ok. Mas por conta de padrões internos. Não, o 6 faz por conta, o 6 autossocial faz por conta desses padrões externos. E também parece um 3, por conta dessa tarefa, dessa busca pela eficiência. A diferença é que o 3 vai buscar metas e o 6 vai buscar cumprir as referências desses pontos externos. Se liga, porque o mind map desse vídeo está aqui no grupo do Telegram, apenas no grupo do Telegram. Sou Meda, Marco Meda, e eu espero de verdade que o vídeo do 6 social, um dos vídeos maiores para explicar todos os detalhes, agregue conhecimento profundo para você. Te vejo no próximo vídeo do 6 sexual. Um grande abraço